Vou falar, ó, nesse mesmo movimento, enquanto estava acontecendo isso, estavam acontecendo outros movimentos importantíssimos e pautas legítimas enquanto estava acontecendo isso. Porque, além do voto, tinham pessoas ainda sendo oprimidas com escravização em massa. Então, é uma série de fatores. Uma série de fatores. E aí, vai repercutindo, perpetuando, se estabelecendo e vai... Não vou dizer moldando, porque não é algo moldável. É algo que vai sendo forçado, vai sendo imprimido, como se fosse uma marca. Ó, se você faz isso ainda, sabe? É como se fosse impulsionado. Igual o exemplo que a gente acabou de dar aqui, né? De ser forçado a, de não ter opção A. Eu não, se eu sou feminina, eu sou tonta, eu sou bobona. Não, então, e é colocado muito também essa questão da gente... Ao mesmo tempo que eu quero ocupar o lugar do homem, eu quero ocupar em lugar de qualidades, mas eu não quero de deveres. Então, eu continuo sendo frágil para determinadas coisas. E algumas coisas na Constituição, até hoje, nos levam a isso. Né? Até a questão, por exemplo, da aposentadoria. Que a gente... Eu não sei falar direito, meu marido vai me ver depois e vai falar, Amanda, você não sabe falar. Mas a gente tem um tempo menor de trabalho para a gente se aposentar. E vem me falar que isso não é privilégio. Eu já acho um absurdo o tanto de tempo para um e para outro, gente. Porque vocês sabem que esse número é basicamente para você trabalhar até morrer. Mas é. O plano é esse. Você morrer, na verdade, antes de você se aposentar. Esse é o plano. Eu vou te falar, sabe o que... E aí é bom ponto que a Amanda levantou pra gente. E você vê o quão privilegiado nós somos. Porque se você para pra ver pelo IBGE, a mulher, ela tem mais tempo de vida que o homem. Então, tipo assim, o tempo de vida da mulher é de, sei lá, 85 anos. A gente se cuida mais. A gente se cuida mais. O do homem é, tipo, 75. A mulher, em tese, trabalha... Eu não sei também exatamente o número, vou dar um chute aqui. Aí a mulher pode se aposentar com 60. Ela vai ter mais tempo pra usufruir disso. O homem não, ele já se aposenta, igual tu falou, quase morrendo, entendeu? É mais pesado. Dizer, o homem da base da pirâmide. Da base da pirâmide, Agora, mas aí... a elite vive... Enfim, seguindo. E aí, outra pauta. Aí é outro pauta, podcast. Aí, a gente, seguindo agora, as sufragistas, elas fizeram toda essa movimentação para o direito ao voto, mas não só isso. Tá bom? Nesse período também a gente tem a inserção da pílula anticoncepcional. Por quê? Porque lá atrás já foi pedida a libertação sexual. Sim. Então, peraí. A galera não quer parar de brincar. A gente tem que arrumar um jeito de deixar a brincadeira mais segura. Porque tá todo mundo morrendo aqui. Exatamente. Uma galera grande. E aí, além disso, a gente tem a luta da mulher pela inserção no trabalho, no mercado de trabalho. Que a primeira tem a ver com a Revolução Francesa e a questão da Revolução Industrial, né? Isso. E aí eu quero... E aí também, ó, a gente quer ter direito ao trabalho, mas a gente não quer a mesma carga horária. Exatamente. A gente não quer trabalhar a mesma quantidade. E aí eu quero fazer um ponto aqui, papo mas nós queremos ser... iguais. Soberanas, né? E aí vai um papo agora de história aqui. A mulher, ela sempre trabalhou, gente. Porque o conceito de trabalho pós-revolução industrial é um. Exato, antes é outro. Exato. Então, tipo assim, elas lutam para sair da fazenda e ir para fábrica. Porque a mulher sempre trabalhou. Aí quem que se deu mal, gente? A coleguinha que vai ter que trabalhar pra cuidar dos filhos. Quem é que saiu da fazenda? Quem saiu da fazenda? Todo mundo saiu da fazenda se tu parar pra pensar. Jovem. Quem saiu da fazenda? Saiu do... Vamos lá. Foi pra fábrica. Vamos lá, da nossa raça. Saiu do canavial e teve que ir pra fábrica. Calma. Não, a gente passou por um outro percurso. A gente saiu da fazenda. Nós não saímos, não. Né? Nós saímos da fazenda e fomos se estabelecer como empreendedoras. Nós não fomos para a fábrica. Nós não. O que está acontecendo aqui? É justamente nessa transição que uma série de outros pontos precisam ser levados em conta, uma série de outras opressões que vem acontecendo todo esse movimento e que se desconsidera em prol de uma ideologia. Mas eu não entendi o que tu falou. Existem outras... Porque é como se fosse a única minoria, né? Exato. É colocado como Existem minoria. outras minorias. Sim, beleza, minorias, tudo bem. Que não que não são maiorias. Que são minorias. Mas aí, vamos delimitar aqui. Tipo, e aí... Que outras maiorias? O que, quando você... E aí é o que eu falo, da narrativa mal contada. Exato. Quando você para ler, cara, parece que a mulher não podia trabalhar e ela morria de fome. Gente, pelo amor de Deus, a gente trabalha Não dá a entender isso. desde o começo. Só que assim...
era um Gênesis. tipo... E que foi mais legal a mulher conquistar o direito de... Que não é direito, na verdade, né? Porque a gente tem direito. A Tu gente só tem, trocou. a gente tem necessidade de trabalhar. E aí, Exato, não e é aí, direito. Aí te cria outro A problema. gente trabalha porque- por diversão, a gente E trabalha porque a aí gente te precisa. cria outro problema. Então, quer dizer que as que estão em casa não estão trabalhando? Muito pelo contrário. Tá entendendo? E aí a gente tem um outro problema surgindo. Então vamos lá. Isso é a primeira onda. Vamos para a segunda onda. A segunda onda, eu vou ler aqui porque eu quero falar isso daqui que eu acho muito importante, tá bom? Tá bom. Ó, a segunda onda, a ideia aqui é de autonomia pessoal das mulheres e a libertação do poder dos homens. E aí, olha só, a gente está falando aqui de década de 60, 70 e 80. A luta é marcada pela rebelião das mulheres contra a caricatura da dona de casa, mãe e esposa. Ou seja, na primeira onda, ela sai de casa. Ou luta para sair de casa. Na segunda onda, ela repudia a casa. Ela ridiculariza a que fica em casa. E aí você me diga aí na sua casa, se você já não se julgou, você que trabalha fora, mais importante do que a sua coleguinha que fica em casa cuidando dos filhos. Exato. Mesmo você sendo cristã. É. Amanda Pistolinha. Amanda fica brava esses assuntos, gente. Tô Porque, surpreso. não é? Exato. E aí a gente... Então, e é esse Ela vai é o mo- bater na e mesa. esse é o momento... Eu não vou bater. Mas esse é o movimento que fala por nós, mulheres, né? Quando eu diminuo o papel da própria mulher. Exato. Eu falo que a mulher que fica em casa, que trabalha de casa, que cuida dos filhos, ela tem um papel secundário em relação ao meu, que já ganhei o mundo lá, tô trabalhando fora. E aí eu vou Desculpa o citar aqui... parênteses Não, aí. mas é maravilhoso. E aí eu vou citar aqui uma feminista. Porque, assim, eu não só falo das feministas, eu leio as feministas. Então, o que Judith Que é Butler... importante. É importante. Tem que olhar os Judith dois Butler lados. ela vai dizer o seguinte, que a mulher que fica em casa, cuidando da casa, do marido e dos filhos, é exatamente igual a uma pessoa que está presa em um campo de concentração. Ou seja, ela compara a tortura de um campo de concentração, e aqui a gente está falando de Segunda Guerra, a gente está falando de Hitler colocando o pessoal numa câmara de Claro, gás e exato. matando. Ela compara isso a uma mãe que resolve cuidar do seu filho, da sua casa e do seu marido. Então, você entende como... E aí a Amanda falou que... Não sei se foi a Amanda ou se foi você. Que é algo que é inconsciente. Exato. Fui eu. Eu esse- aprendi esses dias sobre vieses inconscientes. Então, esses inconscientes que a gente tem hoje, como A ela gente não falou... sabe nem ai, de onde vem, mas a gente vai replicando. E aí eu vou indicar pra vocês aqui, gente, eu ia trazer uma pilha de livro, mas aconteceu uma situação que eu não consegui trazer. Mas eu vou indicar um livro que foi o livro que mais me ajudou no meu TCC. O nome do livro é Feminista Sem Saber. E ela vai falar tudo aquilo que a gente faz que é de viés feminista, só que a gente nunca parou para pensar. E aí ela fala também sobre essa questão do julgamento. Ah, eu saí para trabalhar, mas ela não. Sim. Entendeu? E ela vai trabalhar essas ideias. Coloca a própria... E aí vem, né, essa questão da própria mulher julgando a outra mulher e diminuindo a outra mulher. Exato. Sim. Ó, agora vamos falar do Evangelho Puro e Simples? Tá. Falta a terceira onda. Ai, pera. Eu tô percebendo, ela tá tentando... É ela um tá caminho tentando que eu tô chegar. fazendo. Desculpa, a terceira onda. O que, entendeu? Qual Ela vai destruição concluir. Você falou com veio. tanta Essa ênfase é da segunda. ela vai falou bater na mesa agora Ai, também. meu Deus, Não, ela vou, falou não com vou, tanta não vou. força da segunda Eu já onda. tenho a fama de brava. Se eu bater na mesa... Não, a Amanda que me surpreendeu aqui. Pai. Amanda, desculpa, gente. Eu não vou ser mais convidada. Não, e aí, só esse livro que eu falei, da Judith Butler, é o livro Mística Feminina, que ela fala isso do campo de concentração. Agora vamos lá. Terceira onda. Para a terceira onda. Peraí. A terceira onda, e mais recente, onda do movimento feminista, é marcado pela luta para aniquilar o feminino. A pensadora e a obra que plantam as bases e impulsionam esse novo movimento é Simone de Beauvoir. Essa é conhecidíssima. Essa aí tá assim, ó, com... Deixa quieto. E esse livro é o Segundo Sexo. E aí, a partir daqui, a gente não vai entrar para evitar muitos conflitos. Vai... E aí, Mas é a questão de que você não é aquilo que você... Tipo, a frase mais famosa desse livro é: você não nasce mulher. Você Você se torna uma ou e você seja- se torna pela sociedade, né? Pelo tipo que é assim, imposto a pela vivência sociedade. da sociedade fez você assumir coisas de mulher. Mas, por Entendi. exemplo, você poderia ser um homem se você quisesse. Como- E para ela, o sexo biológico não é um fator definidor de quem tu é. Se é mulher. Entendeu? E Entendi. aí é a ideologia de gênero. Agora pode ir para tua pergunta. Beleza. Evangelho puro e simples. Porque o povo perece por falta de... Conhecimento. E o feminino? O evangelho puro e simples. Ó. Então... É a Bíblia, Bíblia. Bíblia. Então, Bíblia.
Vamos falar de Jesus, né? Jesus, ele tinha um negócio com mulher que eu acho lindo. E aí eu acho assim, a pessoa, aí lembra dos vieses, né? A pessoa que já lê a Bíblia com viés inconsciente, pensando no patriarcado do feminismo e não nos patriarcas da Bíblia, que confunde os conceitos e já vai pensando dessa forma, já acha que a mulher tem um papel secundário no evangelho. E não é isso que a gente vê. A gente vê Jesus em algumas situações, inclusive um spoiler aqui do podcast que eu assisti, né? Que uma irmã conta o testemunho dela aqui em relação a Gente boa essa menina. de um testemunho, né, de um milagre que foi feito com uma mulher. A gente tem vários testemunhos mesmo, Amanda. Mas no Evangelho, a gente tem várias citações de milagres ou de encontros proporcionados por Jesus em relação à mulher. Um dos que eu mais gosto é aquele que a mulher que ela tem uma doença que ela fica encurvada. Porque Jesus faz isso perante... Primeiro que já tem a mentira de que a mulher ela não podia ir lá ouvir a palavra, que ela estava não sei na onde, não é. A mulher ela tinha um lugar no templo como os outros tinham, e ela podia ouvir da palavra também. Ela podia se alimentar. E aquela mulher estava ali ouvindo da palavra quando Jesus a chama na frente dos homens, dos mestres, de quem estava ali ouvindo a palavra como ela, um dia de ensino como outro, que na vida dela não foi como outro qualquer, e ele realiza um milagre na frente dela. Essa passagem ela é cheia de simbolismos, porque ela fala sobre essa questão dele se importar, dele trazer essa mulher num dia de sábado para realizar um milagre. Então ele contrapõe vários conceitos ali, várias coisas que falavam sobre religiosidade, não sobre a essência do evangelho, sim, sobre a pessoa dele. Mas quando você lê o evangelho, a palavra de Deus como um todo, inclusive o Antigo Testamento, que é tão contraposto, a gente enxerga a mão de Deus e o cuidado que Deus tinha em relação à mulher. Sim. A gente vê no Antigo Testamento, quando a gente vê os patriarcas, as tendas são das mulheres. As tendas são citadas com os nomes das mulheres. A mulher ela tinha propriedade ali, ela era dona do lar, da casa dela, e isso não é pouco, né? A palavra ela coloca a gente num papel fundamental. Nós temos o papel de educar os homens, as pessoas que formam a sociedade. Você quer ser uma mulher empoderada? Deixa eu te contar uma novidade, você já é. Você é responsável pela educação daqueles que vão formar essa sociedade. Sim. Quando eu estou tristinha lá no meu canto, quando às vezes eu fico achando, poxa vida, Deus não me usou essa semana, olha para a tua família. Você tem o poder de mudar a situação ao redor em relação à sua família, porque Deus te colocou nesse papel de cuidadora do seu lar, de administradora, de educadora, né? A base da sociedade. Eu tenho uma mulher na Bíblia que, assim, eu acho emblemática, que é Rispa, a que ficou espantando os corvos e os abutres dos corpos, né? Uhum. Assim, o contexto era extremamente bizarro. Bizarro, mas eu vejo, assim... Uma força... Né? Ela não foi desconsiderada, ela fez o que tinha que fazer, ela sabia que tinha que cuidar daqueles corpos. Era o papel dela ali naquele momento. E eu não estou falando de uma mulher intocável, estou falando de uma mulher que fez o que tinha que fazer. É isso. Ninguém queria fazer. Já vem a hora que a Amanda começa a querer chorar. Era um ciclo, gente, era um ciclo. Fortes emoções. Quando chega na palavra, eu começo a me emocionar. Porque era um ciclo de luto que precisava fechar. Quebrado, né? Ela precisava. Então, contando o tempo que ela ficou ali, conta quase 2 meses espantando os abutres. 2 meses. E eu não estou falando de uma mulher silenciada, eu estou falando de uma mulher potente que está escrito lá como exemplo do que o Senhor pode fazer. Ela ficou lá para fechar esse ciclo. Então, eu passei por uma fase muito grave na minha vida e eu comecei a estudar só as mulheres da Bíblia, porque eu precisava entender minha identidade em Deus, quem eu era. Eu tinha me perdido. Não ouviu o que a palavra falava sobre as mulheres. Eu queria saber quem era eu. Eu sabia que eu tinha perdido alguma coisa no meio do caminho e eu queria a minha essência, a minha feminilidade. É isso. E eu comecei de Gênesis, fui de Gênesis até o Apocalipse, até a noiva. Quando eu cheguei na noiva, eu falei... É nós.
E é tanta coisa. Então, aí Deus coloca... Olha, eu vou Ai, me gente, emocionar. elas vão chorar aí. Eu não sou de Porque chorar. aí Deus coloca a gente num papel, fala que o homem tem que cuidar da gente como Cristo cuidar, amar a gente como Cristo amou a igreja. É sacrificial, é colocar em primeiro lugar. Exato. Não tem segundo plano. Isso é mentira. Isso é coisa de quem não lê a Bíblia, de quem não tem o Espírito Santo de Deus, de quem quer distorcer o que está contido Quer ali. distorcer. Só 2 pontos. Do tesouro que está contido ali. Por favor, irmã, que aí... Só 2 pontos e ela vai chorar mais ainda. Ontem eu estava lendo, tem um livretinho pequenininho, que ele fala a morte clínica de Jesus. E aí ele vai falar como que Jesus... Tudo que Jesus sofreu fisicamente é um médico que analisa tudo isso. E 2 pontos que me pegaram muito foi ele falando que o chicote que bateram em Jesus, ele tinha várias pontas e na ponta do chicote era osso. Mas não era qualquer osso, era osso de, se não me engano, cordeiro ou carneiro, sei lá, bode, um negócio assim, que é o osso mais duro do mundo. Então, todas as vezes que o chicote batiam nas costas de Jesus, arrancava pedaço. E aí, entende-se que Jesus, quando ele está andando ali na Via Dolorosa, ele tem mais ou menos cerca de 460 flagelos, né, sobre ele. Cara, a Bíblia está mandando o homem fazer isso pela sua esposa. Então, em nenhum momento, a Bíblia diminui a mulher. Muito pelo contrário. E uma outra coisa que... O seu relacionamento, o seu casamento não te diminui. Não diminui. Isso é uma Muito, mentira. te santifica, né, no caso. Exato. Te aproxima de Deus, Exato. te faz ter um tesouro nas suas mãos. E um outro ponto que me pega muito na Bíblia também é... Uma vez eu escutei... já me envolvi muito em debate com feminista. Hoje em dia eu já estou curada disso, graças a Deus. Não vale a pena. E aí, uma vez uma feminista falou assim, Deus odeia as mulheres porque quando as mulheres estavam menstruadas, Deus tratava ela como impura. E aí, sabe na hora que você quer responder e me faltou argumento? E isso é muito raro de acontecer, gente, me faltar argumento. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, cara, eu vou estudar, eu preciso entender o porquê que havia essa separação. E eu não vou lembrar o livro, não sei se foi um livro, não sei se foi um artigo, porque eu li tanta coisa. E aí Mas tinha questão higiênica também, né? Então, exatamente isso. Aí coisa de quem não lê, Sara. Um historiador judeu, ele vai falar o seguinte, e ele, sem ser banhado nessa briga, feminismo ou não, ele encontrando os fatos. Ele fala que, analisando hoje a história bíblica, vê-se que Deus ele faz essa separação das mulheres quando elas estavam no seu período menstrual, e aí ele leva a gente a pensar com a mente daquele tempo. E ele fala, cara, naquela época, é óbvio que ele não falou cara, né? Mas ele falava assim, tipo, naquele tempo não existia água corrente. Tipo assim, água, chuveiro. Não existia uma farmácia que você ia lá que você comprava absorvente. Não existia, tipo, nem pano suficiente. E aí... O povo que sai do Egito, que é quando Deus dá essa lei, tem que organizar o povo ali, né? Meio milhão de pessoas. E aí ele bota uma coisa que eu falei, cara, tipo, Deus é muito bom. Cara, hoje, você é casada? Eu ainda não. Ainda. Mas hoje os homens, eles são muito mais compreensíveis, né? Eles são, graças a Deus, assim, todo mundo... A raça humana evoluiu muito. São mais esclarecidos. Exatamente. Né? A gente está falando de um povo aqui que não era esclarecido. A gente está falando aqui de homens infinitamente mais brutos, infinitamente mais ignorantes da realidade da palavra. Sim. E naquela época não tinha assim, eu estou menstruada hoje, eu não quero ter relação. Então, o que esse historiador vai dizer é que, além da questão higiênica, era uma questão de proteção. Essa separação, se você tocar nela, você tá impuro, não é porque a mulher é impura. Era para os homens saberem, cara, eu não posso. Entendeu? Cara, quando eu li isso, eu falei, cara, Deus realmente ama a mulher, cara. Deus ama. Deus realmente ama a mulher. E tem várias coisas, tem a questão da viúva. Que é amor maior do que tudo que Deus fazia quando uma mulher... a mulher agora não vai ter como se sustentar, então ela pode receber... Ajuda, né? Tem que ter... A sociedade ali vai ter que cuidar dela porque ela não tem marido. Sim. E isso está na Bíblia. Então, quando a gente vê tantas pessoas falando que a Bíblia é tão machista e tão terrível... São pessoas que, de verdade, não leem a palavra. Não leem. Então, o nosso papel aqui, como leitoras, é a gente tentar contribuir para que
por que foi pensado, né? Nesse tema, em Nesse março. tema. É para falar do amor de Deus, meninas. É verdade. Para falar o quanto vocês são amadas, o quanto a Bíblia fala que você é amada, o quanto Deus tem de coisas especiais para você e para sua família. E tudo, assim, e aí é um recado meu. Tudo que tá na Bíblia em relação à mulher é um cuidado de Deus. Tipo, tudo que Deus escreve. Você vê isso, a relação de Deus com as mulheres. Que Deus, ele sempre saca uma mulher para uma notoriedade. Você vê em todos os momentos. No Pentateuco, nos profetas, nos históricos, nos Na evangelhos. genealogia de sempre Jesus. tem, Genealogia. assim, cara, chega a arrepia, né? Tipo, toda divisão da Bíblia, Deus sempre saca uma mulher. Tem um no marco. Pentateuco, eu posso te mostrar Joquebede, eu posso te mostrar Ana, eu posso te mostrar Ruth, Noemi, Raabe, entendeu? Nos profetas ali no período babilônico a gente tem Esté, a gente tem no Novo Testamento as mulheres que financiavam o ministério de Jesus, Exato. as mulheres que Jesus curou, no livro do Apocalipse a gente tem a noiva, né? Então Aham. você sempre vai ver esse cuidado da Bíblia. Mas E a você Bíblia- sabia que eu só percebi isso? De verdade, eu só percebi estudando a Bíblia. Mas é só estudando, não tem. Não tem Gente, como. Por osmose, não vai. Assistindo corte de Reels, não vai. Não vai. Você Tem vai que continuar estudar. sendo Vai pegar um a crente Bíblia. ignorante que vai surfar na onda que tá na moda. Mas eu Desculpa, precisei lavei minha ler. alma aqui. Não, mas eu precisei. E eu percebi, já em Gênesis, eu falei, gente do céu, tá tudo errado. Dentro de mim. E são detalhes, e aí são Exato. palavras, É uma né? coisinha às vezes. Gente, outra. Nós fomos criados à semelhança de Deus, não foi só o homem. Sim. A Gênesis não está falando que foi o homem foi criado. Não, nós somos também. E uma coisa Homem que... e mulher os fez e eles foram criados à semelhança. A imagem semelhante. A imagem e semelhança. Deus Gente, está falando, né? A fagulha dele está em mim, E tanto quanto nós- está no homem. Exato. E uma outra mulher também que eu acho emblemática Eu tô demais. falando muito. Não, você tá arrasando. Pô, Deixa aí nos comentários se ela tá parecendo tá brava demais. Só Uma deu um outra- soco aqui na Desculpa, mesa, eu me mas tá tudo animo bem. quando eu falo da palavra, não tem irmãos. problema, mas uma mulher que eu também acho emblemático demais, e lá no Antigo Testamento, lá no comecinho, foi uma concubina que foi morta na trajetória do percurso, quando ele foi buscar ela, e teve uma guerra, quase a tribo de Benjamim foi extinta. Ah, a tribo de Benjamim. Cara, precisaram resgatar... A prostituta que foi esquartejada, né? precisaram resgatar outras mulheres para levar até a mata para restaurar a tribo de Benjamim. Porque foi uma mulher. Gente, é assim. Essa história é pesada. E eu achei aí, emblemático. só pra Vocês duas contribuir. gostam de história pesada. Mas eu vou te falar, isso mostra. E tu chegou no ponto. Olha como os homens daquele tempo, só pra contribuir o que eu falei antes, olha como os homens daquele tempo eram perversos, eram maus. Exato. Então você vê que o cuidado de Deus de guardar a Ela mulher, de morreu, proteger. E ele tinha uma promessa. É. Lá para Abraão, Eu não Isaac. lembro o nome do colega. E assim, é um texto. E ó, eu só achei essa mulher na Bíblia porque eu falei, eu não vou passar por mulher. Eu não vou, Não vou deixar nenhuma pra trás. mulher Não passar. fala o nome dela, né? Acho que é Não, só falar ela prostituta. É concubina. Não, concubina. ela foi embora para casa do pai e ele era da tribo de Manassés, se eu não me engano. E ele foi buscar ela. E no trajeto ele não foi acolhido pela tribo de Benjamim e ela sofreu com os homens de Belial daquela cidade. É. Aí, porque a tribo de Benjamim não acolheu aquela família, porque estava no território de Benjamim, todo o povo de Benjamim sofreu. Não, mas tem outra coisa ali também. Ela é violentada. Exato. Quase morta. Ela vai se arrastando. Foi acolhido somente ele. Não, acho que a gente não tá falando da mesma história. Tem muitas... Porque a história que eu lembro que a tribo de Benjamim foi quase extinta foi que a mulher foi violentada. E aí o marido Cortou as partes dela. É a isso aí, mesma. É a mesma? Então tá Picou bom. ela em várias partes e Enviou mandou para as pra outras todas as tribos. Partejou Pra a falar, mulher. tipo assim, olha o que fizeram com a minha mulher. Ó, Vocês não vão fazer nada? Benjamim não protegeu a minha família. Olha o que aconteceu. É E aí isso um aí. pedaço dela para E pra cada tribo. Mano, é bizonho. Foi. E aí, tipo assim, Deus permite eles exterminarem Quase toda a quase tribo. exterminarem a tribo de Benjamim. Sim. Aí, tipo, com poucos homens que sobram ali depois dessa tragédia, eles consultam Deus e Deus fala, não, cada tribo dá um pouquinho de mulher para eles Para eles poderem reerguerem. se reerguer, sim. E a tribo de Benjamim era da tribo que despedaçava. Não era fácil de destruir. Ah, eu tenho uma passagem Ô, polêmica menina, também. tá acabando esse podcast. Acabou Eu não- já? Olha, deixa eu falar pra vocês que a gente Uma tá... só uma polêmica, porque eu preciso falar. Só uma? Várias? Não, mas é uma que já me perguntaram também, que é o caso de Ló.
Ló. Sei. Que os anjos vão lá na Ai, cidade. sei, sei. E aí os homens da cidade querem violentar os anjos Os e Ló anjos. fala: não, peguem minhas filhas. Sim. Eu já ouvi muito por causa dessa história. E aí pesquisei também, estudei. Gente, a gente precisa entender, quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo, principalmente o livro de Gênesis, é um livro que nem data tem. A gente não tem... todos os estudos históricos, teológicos, é sempre aproximadamente. Exato, não Então, tem a gente uma- está falando aqui, gente, de milhares e milhares de anos. E a gente precisa entender que ignorância, a gente precisa entender também a questão da cultura. E aí isso também se aplica, por exemplo, a algumas falas do apóstolo Paulo, que são tiradas de contexto Exato. e usadas para alimentar esse discurso de que a Bíblia é machista. Então a gente precisa analisar sempre para quem está sendo escrito, aonde está se passando, para a gente não ferir a Bíblia. Então, ponto. Essa passagem de Ló, as filhas e os anjos, a gente precisa entender que havia uma cultura naquele lugar. Sim. E a cultura principal daquele lugar e daquele tempo era: a minha visita, ela vai ser bem tratada, custe o que custar. Porque a honra do pai naquele tempo, naquela história propriamente dita, não estava atrelada à virgindade das filhas, mas estava atrelada em quão bem tratada aquela visita era na casa dele. E o melhor que ele tinha para oferecer naquele momento eram as filhas. Eram as filhas. Então, assim, não é que, ai, nossa, a mulher é tão irrelevante que dá as meninas para ser violentada. Não. É horroroso, mas faz parte do contexto Faz cultural parte da do época. contexto. E aqui, em nenhum momento você vai ver a Bíblia falando que é certo. Não, Também. e uma E a gente- série de outros Que é outra coisa, exemplos. padrões que são adotados por homens ao Exato. longo Você da... não vê Jesus falando, e isso foi bom. Não. Não. Entendeu? Não. E a gente vê essa família colhendo também futuramente. Assim como também não foi bom a concubina ter saído de casa. Não era É pra ela ter verdade. saído. Ela se expôs ao risco também. Uma série, tipo, por isso que eu gosto da Bíblia. É. E por isso que a gente tem que estudar a Tem Bíblia. que ter Gente, vocês parte sabem dois esse que... vídeo. Gente, ó, nós estamos encerrando esse podcast. Acabou. Eu espero que você... Não, mas eu vou falar, vou abrir meu coração agora. Eu fiquei dando informações para que esse seja o maior podcast do canal. Sério, o maior, já passou. É o maior, não é, Sueli? Batemos o recorde. Êêêê! Passamos uma hora. Eu acho que vai engajar só com a batida da Amanda. Puf! Gente, vocês que gostaram da Amanda, bateram na mesa, coloca a hashtag bate Tem na que mesa, fazer Amanda. o Mas eu acho que a cortezinho e batida fazer... da banda foi no outro. Mentira. Não foi nesse. Foi nesse, Marco, foi. Foi ba- nesse. Não lembro agora, meninas. Tem que fazer o cortezinho dela batendo na mesa. Esse aí que tem que ir. Pra começar. É Meninas, Foi que até ela começou a rir, né? Foi. Muitíssimo Desculpa. obrigado. Tamo junto. Obrigada a você. Vocês são pontos de equilíbrio. Fogo e água. Foi uma delícia. Tem muito. Ô, gente, ó, dentro desse podcast nós abrimos milhares de paredes, porque tem muita coisa pra falar. Sim. Né? Sim, tem que isso possa despertar, né, nas meninas O desejo de estudar a Bíblia. Exato. Verdade. Saber quem é a mulher na Bíblia, Exato. segundo a E visão eu me bíblica. coloco à disposição também, gente. Não para emprestar meus livros, mas para indicar. E quem quiser também, eu envio o meu Também tem esse TCC. defeito, não gosto de Você emprestar não meus gosta de livros. emprestar, não não? gosto. Porque, não é Tem que eu não nome? gosto de emprestar, até empresto, mas que nunca é devolvido. Nunca devolvem, né, Não, Sara? Aí né? eu parei de Eu boto emprestar. meu nome e data aqui, ó. Muitíssimo obrigado, meninas. Obrigada. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Gente do céu. Mano, Reclamaram que eu falei com 15 minutos. meu, era pra ser 1 hora e 15.